Falar de bancos é sempre complicado, porque banco é uma instituição que vive cheia de dinheiro, mas não tem dinheiro, né? Não é o dinheiro, não é dela. É todo o capital, ou a grande parte do capital pertence a terceiros, então trabalha com o dinheiro dos outros. Então o banco ele tem certa segurança, né? Por exemplo, banco não quebra, banco não sofre processo de recuperação ou processo de falência, como prevê, por exemplo, a Lei 11.101 de 2005, que está lá, logicamente, que no Código de Processo Civil, a Lei 13.105 de 2015 traz aquele primeiro procedimento, que é a necessária declaração de insolvência, para que se tenha, então, como se protocolar, como se fazer ou realizar um processo de falência nos termos da Lei 11.101 de 2005. E essa lei, lá, conforme prevê o artigo 1052 do Código de Processo Civil, da Lei 13.105 de 2015, que, para susto de muitas pessoas, né, remete ao antigo código, o Código de 73, o Código de Processo Civil, lá de 73, ao artigo 748, como era antes, né, da Lei 13.105 de 2015. Então, esta parte aí procedimental referente à falência ou à recuperação, seja ela judicial ou extrajudicial, como prevê a Lei 11.101 de 2005, ela continua da mesma forma que era previsto lá no Código de 73. O Código de 2015, a Lei 13.105 de 2015, ela traz lá no artigo 1052 essa remessa aí para o código anterior, né? Então veja que, mas também continua lá na Lei 11.101 de 2005, no artigo 2º, inciso 2º, né? No inciso 1º, nós já estudamos aqui a questão das entidades públicas de direito privado, aquelas regulamentadas pela Lei 13.303 de 2016, as empresas públicas e as sociedades de economia mista, assim como também os bancos, as instituições bancárias, certas cooperativas, aquelas que trabalham com segurança, com seguros e tal, né? Aquele seguro previsto lá no artigo 757 da Lei 10.406 de 2002, na verdade, essas instituições não estão sujeitas aí a esse sistema de recuperação ou de falência. Então, o banco sofre uma interdição, aí no máximo uma interdição, né? Então o banco não quebra, o banco não vai à falência. Isso é interessante, porque é pergunta que cai seguidamente em muitos concursos, né? A questão do banco também é a questão dos juros, até que em 88 apareceu lá no artigo 192 da Constituição Federal, vários parágrafos, principalmente o parágrafo 3º, que versava sobre essa questão do juro, né? O juro no Brasil, a partir daquele momento, passou a ser de 12% ao ano, mas isso logo caiu, em 2003 caiu, durou 5 anos aí, né? Na emenda constitucional número 40. Então, a emenda constitucional número 40, entendendo aí, é uma decisão do STF, uma decisão jusrealista, né, baseada no direito realista. O STF até emitiu a súmula vinculante número 7, né? Súmula vinculante número 7, e essa emenda constitucional 4040 de 2003, ela revogou aí todos os parágrafos do artigo 192, que é o artigo que fala sobre a questão do banco, sobre a questão envolvendo aí essa política monetária brasileira, né? Então temos aí essa parte da Constituição Federal, e a maior parte já foi revogada em 2003 pela emenda constitucional número 40. Também surgiu aí a questão do banco em relação se era ou não era fornecedor, se fazia parte da relação consumerista, era tutelado as suas atividades, seriam reguladas ou não pela Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor. Aí o STF entendeu também o entendimento jusrealista, na ação direta de inconstitucionalidade número 2591, que o banco é um fornecedor tão igual aos outros. Então, veja que responsabilizou aí os bancos pela atividade, né, pela atividade consumerista em relação aos consumidores. Então, trouxe aí esse entendimento na ação direta de inconstitucionalidade número 2591, né? Isso realmente trouxe uma certa calmaria para o mercado.
E o assunto empréstimo bancário é sempre um assunto interessante, o empréstimo bancário, uma vez que existe aí desde 1950, com a Lei 1046, que era o dispositivo aí que primeiro tratou desse assunto, né, da chamada consignação. Consignação é autorização para o desconto direto na conta das pessoas. Então, tivemos aí os descontos no contra-cheque dos militares, no olerite dos servidores públicos, em função desta lei 1046 de 1950. Então, vejam que essa disposição sobre a consignação em folha de pagamento, né? Essa foi a primeira lei que realmente tratou disso no Brasil, que foi a Lei 1046 de 1950. Depois tivemos outra, né? A Lei 10.820 de 2003, ela dispõe sobre a autorização para desconto de prestações em folhas de pagamento, né? Então, veio que continua aí a mesma linha da Lei 1046 de 50, apareceu também na Lei 10.820 de 2003. E aí tivemos várias decisões também jusrealistas, ou seja, baseadas nas decisões dos tribunais, por exemplo, a ação direta da inconstitucionalidade 6.727, 6.727, né, onde o STF entendeu aí que a norma estadual, uma norma estadual, né, a norma é dos Estados-membros, ou seja, dentro daquela organização político-administrativa prevista no artigo 18 da Constituição Federal, onde há 3 esferas, a esfera federal, a esfera estadual e a esfera municipal, uma norma de competência dos estados, né, tratando estritamente da proteção do consumidor e do idoso. Olha, apareceu de novo a Lei 8.078 de 90, que é o Código de Defesa do Consumidor, e também a Lei 10.741 de 2003, que é o Estatuto do Idoso, que regulamenta o artigo 230 da Constituição Federal, e agora criou-se aí com a Lei 13.466, mais uma idade aí. Então, a prioridade das prioridades, como se chama, uma vez que atende aqueles idosos com mais de 80 anos de idade, não é verdade? Então, vejo que essa norma estadual que verse sobre o direito do consumidor e o direito do idoso, não viola aí a competência legislativa da União, que, em princípio, é privativa, conforme prevê o artigo 22, inciso 7º. Artigo 22, inciso 7º da Constituição Federal, prevê aí a competência privativa para esse tipo de tema, né? Esse tema que envolve aí as operações bancárias. Então, vejam que a União, ela tem, logicamente, a competência privativa, mas uma norma estadual que verse exatamente, estritamente sobre o direito do consumidor e o direito do idoso, na decisão da DIN 6727 pelo STF, não houve aí um entendimento que é a violação a essa competência, né? Essa competência, na verdade, o que diz o STF é que, né, os estados podem legislar quando os temas forem aí fulcrados ou no direito do consumidor ou no direito do idoso, vale dizer aí de abrangência difusa, né? Então, de abrangência difusa ou, no mínimo, coletiva, como prevê o próprio artigo 81 da Lei 8.078 de 90. Então, temos lá os direitos individuais homogêneos, os direitos coletivos e os direitos difusos, que são esses direitos aí, o consumidor, direito do idoso, etc, etc, não é verdade? Então, a simples autorização dada ao telefone, por exemplo, que a pessoa autoriza pelo telefone, e seja a exposição a fraudes, abusos, até mesmo a coação por terceiros. Então, veja que existe essa questão aí, dessa preocupação do STF, quando nessa DIN 6727, quanto à questão das fraudes, né? Por isso, a preservação dessa competência privativa da União, do artigo 22, inciso 7º, onde tem aí que é privativo da União a política de crédito, de câmbio, de seguros e de transferência de valores, né, como prevê também o artigo 192 da Constituição Federal, como já analisamos aí, né? Então, temos aí, dentro desses assuntos relacionados a empréstimos bancários, um que merece destaque e tem sido muito discutido na questão doutrinária, a legalidade ou não da chamada tarifa de adiantamento
a depositante. Então, tarifa de adiantamento a depositante. Na verdade, o adiantamento a